Que Deus seja louvado para sempre. Meus irmãos, nós estamos retirando pepitas de ouro da santa e gloriosa palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro. O conhecimento da Bíblia vale mais do que todas as joias, de que toda a riqueza deste mundo. E a Bíblia, ela tem pepitas. Mas os irmãos sabem que para descobrir as pepitas é necessário o quê, meus irmãos? É necessário cavar, é necessário mergulhar nos rios, é assim ou não é? Puxar areia, peneirar, tem um batel, que é uma vasilha assim de bronze, que a pessoa vai peneirando ali, vai lavando e no fim ficam as pepitas de ouro. Que Deus nos dê a sua graça. Nós estamos estudando, irmãos, Atos dos Apóstolos, e nós na semana passada vimos duas personagens, Barnabé e Ananias. Vocês estão bem lembrados que a gente viu Barnabé e viu Ananias. Barnabé era um homem sincero, era um homem bom, era um homem de um coração generoso, mão aberta. E ele vendeu uma propriedade e trouxe todo o preço, todo o valor, ele não quis nada, entregou tudo. E a Bíblia diz que estava um avivamento muito grande. A Bíblia diz que estava um grande avivamento na igreja em Jerusalém. A Bíblia diz que em todos eles havia abundante graça. Graça abundante, poder abundante, alegria abundante, sabedoria abundante. Tudo que a graça de Deus traz estava na igreja em Jerusalém. Mas, irmãos, a igreja não é perfeita. A igreja militante, ela é composta de trigo, mas é composta de quê, meus amados irmãos? De joio. E tem gente que pensa que na igreja só tem trigo. E o que é que vai acontecer com essas pessoas que pensam que na igreja só tem trigo? O que é que vai acontecer com elas, irmãos? Elas vão se decepcionar e vão perder a fé. Não é verdade, pastor? Glória a Deus. Você precisa entender que o trigo está misturado com o quê, meus amados irmãos? Joio. Com joio. Não é? Há mais ou menos 40 anos, um senhor se entregou numa cidade do Paraná. Uma cidade grande, o irmão sabe que o Paraná tem cidades grandes, cidades de condições. E esse senhor, ele era muito religioso, da religião da maioria. E ele começou ouvindo o Evangelho e lendo a Bíblia e se converteu na Assembleia de Deus. Isso tem uns 40 anos, mais ou menos. Eu ouvi pastor Pimentel falando isso, que já dormiu no Senhor. E ele se converteu, e um crente, ele ficou muito animado, batizou-se, e ficou sendo dizimista e sendo fiel, e muito animado, esse senhor que veio da religião da maioria. Ele era muito religioso quando ele não era crente. E, meus irmãos, um crente da igreja também, um crente antigo da igreja, quebrou a empresa. E a empresa dele foi, me ajude o advogado, foi lacrada pelo governo, pelos órgãos federais, os órgãos do governo, entrou em falência e a justiça mandou lacrar. Mas antes da justiça mandar lacrar, ele, para salvar objetos, para salvar mercadoria, ele sabia que a justiça vinha, o crente. Aí mandou tirar um caminhão de mercadoria de dentro da loja e ficou sem saber onde botar, para o governo não tomar, os órgãos fiscais não tomarem. E ele arrumou um caminhão ligeiro de noite, fora de hora, e na igreja tinha umas salas desocupadas.
E esse irmão chegou chorando na casa do pastor. O pastor chegou chorando. Pastor, me acuda, que eu preciso colocar... Isso outro irmão, não era esse irmão que se converteu, era outro irmão. Eu preciso colocar essas coisas, eu não tenho onde. E eu vou perder essa mercadoria, vai ser tomada. E eu não sei o que é que vai ser da minha... Chorando, chorando. O pastor ficou sem saber o que fazer. Com pena do crente. Era um irmão fiel, um irmão ajudador, um irmão. E o pastor disse, irmão, coloca aí nessas salas que estão desocupadas. Tentando ajudar. Meu irmão do céu. Resultado, foi descoberto. E o escândalo foi grande. O escândalo foi grande. O pastor errou, porque foi sensibilizado. O coração falou mais alto do que o quê? O coração falou mais alto do que o quê? Do que a razão. E descobriu-se o escândalo foi grande. E esse irmão novo crente, esse outro novo crente, chegou na igreja, quando viu nos jornais da cidade, chegou na igreja e foi entregar o cartão de membro. E disse, irmão, eu vim aqui entregar meu cartão de membro, porque eu vim para cá pensando que aqui só tinha santidade. E eu não quero mais ser crente, porque eu já participava de uma religião atrapalhada. E vim para cá pensando que aqui era uma coisa séria. E eu vim para cá entregar o cartão de membro, porque eu não quero mais ser crente dessa igreja. O pastor Pimentel tinha ido lá para resolver, era o presidente de Curitiba, era o presidente da convenção, e o pastor tinha ido lá e estava lá, na hora que ele chegou. Aí o pastor Pimentel estava junto com o pastor, porque o escândalo foi grande, o presidente da convenção estava lá. E o pastor Pimentel disse, meu irmão, quanto tempo você tem de crente? Ele disse, tenho menos de um ano, batizado. E disse, meu irmão, você está escandalizado com isso? Ele está, porque eu nunca vi isso lá na igreja onde eu vim. Na igreja onde eu vim, eu nunca vi isso. O pastor disse, meu filho, você não viu, porque lá eles estão no escuro e você também estava no escuro. Quem está no escuro não enxerga nada. Agora você chegou aqui na luz. E na luz todo erro aparece. Aí deu uma doutrina a ele, ele começou a chorar, disse, me dê meu cartão de volta. Glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos amados, a igreja não é perfeita aqui na terra, ninguém espere perfeição. Porque onde tem o ser humano, vai haver falha, vai haver fraqueza. Você veja, um avivamento estava acontecendo em Jerusalém. Vamos ver o capítulo 4, aleluia! Capítulo 4 e 33, que é vizinho do 5, é irmanado com o 5. Veja aí, por favor, 4 e 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quem pode dizer amém, irmãos? E os apóstolos davam com grande o quê, irmão? Grande o quê? O que era que estava acontecendo naquela igreja? Davam testemunho com grande poder. Irmão, você sabe essa palavra, o que é grande poder? Olha, poder já é um negócio sério. E o grande poder, já pensou um grande poder? E em todos eles havia, não era graça, havia o quê? Abundante graça, irmão. Vê que avivamento a igreja estava passando. Havia abundante poder, grande poder, e havia abundante graça. Mas no meio tinha seres humanos. E eu aprendo aqui que eu não devo me escandalizar. Eu não devo perder a fé. Eu não devo perder o ânimo por causa da fraqueza de A, por causa da fraqueza de B, por causa da hipocrisia de A, por causa da hipocrisia de B, porque o meu negócio não é com Ananias, o meu negócio não é com Barnabé, o meu negócio é com Jesus Cristo de Nazaré. Se Barnabé é bom, amém. E se Ananias não presta, problema dele. Dê um glória para Jesus nesta noite. Se na igreja tem Barnabé, mas tem Ananias.
Aí a Bíblia vem contando o avivamento. Quando chega no capítulo 5, versículo 1, estamos recapitulando o que vimos a semana passada. Quando chega no capítulo 5, versículo 1, que é a continuação. Na Bíblia original não tinha capítulo nem versículo, era direto. E essa separação foi feita depois. Quem separou em capítulos foi o cardeal Hugo de Saint-Cher. Eu não sei se era francês, mas era francês, porque essa expressão é francesa. Foi o cardeal Hugo no século XIII. Ele dividiu a Bíblia em capítulos. E um protestante chamado Roberto Esteves, no século XVI, dividiu em versículos. Né? Foi já no século XVI que foi dividido em versículos. Era direto. Então, quando chega conta a bênção, conta o avivamento, Jesus salvando, Jesus batizando, Jesus curando, o povo crente, o povo animado, poder, abundante graça. Aí quando chega no capítulo 5, versículo 1, como é que começa? Mas... Ah, meu Jesus amado. Olha a tragédia, glória a Deus. Mas... sempre tem um mais. Sempre tem um mas. Não vai faltar esse mas. Não vai faltar. Enquanto a igreja estiver na terra, não vai faltar esse mas. Irmãos, ultimamente tem aparecido tanto escândalo. Essa semana eu estava vendo um homem que diz que é pastor, coitado. E esse homem a igreja dele se chama Assembleia de Deus. Eu não sei se é ligada à nossa, não sei se não é. Eu acho que deve ser dessas soltas que tem por aí afora, porque eu nunca vi esse homem ligado à nossa convenção, mas o nome da igreja é Assembleia de Deus. Irmão, esse homem disse tanta loucura num culto, fez uma vergonha a quem estava presente, disse palavrões. Não sei se vocês viram na internet essa marmota, esse trupizupi. Glória a Jesus. Não sei se vocês viram. Mas eu conversei com a irmã Vaninha, ontem à noite, morto de vergonha, fazia até vergonha dizer a ela as palavras que esse homem doido disse. Irmão, isso não é um Ananias, isso é um Inimias, isso é uma marmota. Aí as pessoas veem, pastor da Assembleia de Deus, é verdade, não, irmão? Isso é para descredibilizar o Evangelho. Isso é para trazer tristeza, é para trazer abatimento, é para trazer vergonha. Mas eu quero dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem crê no poder de Deus sobre a igreja, dê um glória para Jesus, porque Ananias sempre houve. Pessoas que não são sinceras, pessoas mal intensi ou nada, sempre houve, mas... estava tudo bem, um avivamento, um homem como Barnabé, gente santa, gente avivada, gente cheia do Espírito Santo. Aí quando chega no capítulo 5, versículo 1, mas uma conjunção adversativa. Um problema, uma dificuldade. Então foi isso que nós aprendemos. E nós precisamos ter maturidade para compreender essas coisas, para não se escandalizar, para não entregar o cartão de membro. Louvado seja o nome de Jesus. Fazer como uma parenta minha, que o juiz era fraco. Quando ela tinha raiva, naquele tempo, não havia computador, era no livro, né? Quando a pessoa se batizava, botava o nome no livro. Né? O livro chamava-se Rol de Membros. Quem já ouviu falar disso, Rol de Membros? Quem é daquela época? Né? Era um livro bem grande, da capa preta, e tinha o nome dos membros. Né? E ela era braba, essa parenta minha era braba e se zangava. Aí quando brigava, e dizia, tire meu nome do rol. Chegava para o pastor e dizia, tire meu nome do rol. Glória a Jesus. Tire meu nome do rol. Louvado, doida de pedra, louvado seja o nome do Senhor. Tire meu nome do rol. Aí depois dizia, bota no rol de novo. Glória a Jesus. Era tira e bota, aquela doidice maior do mundo, né? Mas já conheceu, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos entender que aqui na terra nem tudo é perfeito. O joio está misturado com o que, meus irmãos? Com trigo. Aleluia! Seu negócio não é com Barnabé e seu negócio não é com Ananias. O seu negócio é com Jesus de Nazaré. Bendito seja Deus. Então, irmãos, qual foi o problema de Ananias? O problema de Ananias é que Ananias, ele
ele, coitado, ele viu Barnabé trazer uma grande oferta. E Barnabé conquistou a simpatia de quem, meus irmãos? Da igreja, dos apóstolos. Barnabé conquistou a simpatia. Irmão, ele conquistou a simpatia de tal maneira que os apóstolos trocaram o quê? O nome dele. O nome dele era como? Quem lembra como era o nome dele? Como era o nome dele? José. Os irmãos gostavam tanto dele, os apóstolos e a igreja gostavam tanto. Barnabé era uma pessoa tão carismática, era uma pessoa tão gentil, era uma pessoa tão amorosa, era uma pessoa tão generosa, era uma pessoa tão maravilhosa, que os apóstolos disseram: a partir de hoje, seu nome não vai ser mais José, seu nome vai ser Barnabé. E Barnabé, em hebraico, quer dizer filho da consolação. Aí Ananias disse: é assim. Olha como ele está querido, olha como ele está amado. Pois eu vou fazer do mesmo jeito. Irmão, não adianta, né? O diabo é imitador, não queira imitar ninguém. Seja você mesmo. Amém? Que tudo que é imitação dá errado. Não está na Bíblia não, mas eu gosto de contar minhas histórias. Diz que Deus, irmão, estava fazendo as coisas e fazendo tudo bem feito. Diz que Deus, e o diabo olhando, o diabo sem vergonha olhando. Aí Deus fez uma cobra. Aí a cobra saiu, sem perna, sem nada. Diz que o diabo olhando, disse: mas rapaz, como é que Deus fez um negócio sem perna e anda tão ligeiro? Espera aí, eu vou fazer um com perna, que vai andar mais ligeiro do que a cobra. Aí irmão, disse que o diabo passou o dia todinho mexendo para lá, mexendo para cá, para fazer um negócio com perna, para correr mais do que a cobra, para ser mais do que Deus. Irmão, disse que quando foi de tarde saiu a obra dele, um emboá. Glória a Jesus. Botou meio mundo de perna, ficou pior. Glória a Jesus. Então, irmão, o diabo é assim, ele quer imitar as coisas de Deus. Mas termina dando o quê, meus amados irmãos? Errado. E vocês ficam rindo, glória a Jesus. Botou muita perna, terminou atrapalhando, né? Não anda, para andar é a maior dificuldade do mundo, emboar. Então, irmãos amados, o problema do Ananias foi que o Ananias quis imitar. O Ananias quis imitar Deus. Quis imitar as coisas, ele quis imitar Barnabé. Queria a mesma honra de Barnabé e não foi sincero. Vendeu um campo, vendeu uma herdade, é um campo, uma propriedade. Pegou a metade do dinheiro, guardou e chegou na igreja mentindo. Dizendo que era o valor completo. Que era para imitar quem? Me ajudem. Para imitar quem? Vamos ver se vocês aprenderam. Para imitar quem, meus irmãos? Barnabé. Deu certo? Não deu. Porque Deus só aceita as coisas quando é feita ou quando são feitas com sinceridade. Quem pode dar glória para Jesus, irmãos? Deus não aceita fingimento. Deus não aceita segundas intenções. Deus não aceita. Quem dá glória para Deus nessa noite? Quem está aprendendo, dê um glória para o Senhor Jesus, irmãos. Deus não aceita segundas intenções, porque no dia do juízo, o que vai ser julgado não são apenas as obras, mas o que estava por trás. Deus sabe o que está por trás das nossas ações. Deus sabe o que está por trás das nossas atitudes. As intenções, com que intenção eu estou fazendo isso? Com que intenção? Qual era a intenção? A intenção de Barnabé era pura. E a intenção de Ananias era uma intenção espúria. Era uma intenção com segundos objetivos. E Deus não se engana, irmão. Deus não se engana. No dia do juízo, irmão, não vai ser contado as igrejas que eu fiz. Não vai ser contado as igrejas que eu fiz, pela graça de Deus, com o dinheiro de vocês. Não é com o meu dinheiro, não. Apenas administro. Não vai ser contado. O que vai ser contado é o que estava por trás. Qual a minha intenção? Se era para aparecer ou se era para o nome do Senhor ser glorificado. Ele sabe ou não sabe?
Se era por amor às almas, se era por amor à igreja, se era por amor às vidas, se era zelando do corpo de Cristo, se era zelando da comunidade, se era para o bem do povo, se era para a glória de Deus, no Senhor não vai olhar, não é o que foi feito, é a intenção. Quem dá glória para Jesus? Se havia amor, se havia zelo, se havia carinho, se havia devoção, se havia afeto. Aleluia! Rei da glória é o Senhor. Não vai ser visto o que a gente faz, mas o que estava por trás. Rei da glória, aleluia. Eu estou sentindo que a presença do Espírito na palavra. Enquanto eu estava sentado aqui, me veio, não estava no script, mas veio-me à mente 1 Coríntios 4 e 5. 1 Coríntios 4 e 5. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Volte um pouquinho. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Essa competência de fazer a avaliação não é sua. Essa competência de fazer a análise das intenções não é minha, nem é sua. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha quem? Até que o Senhor venha. Quando Ele vier, no tribunal de Cristo, quando nós subirmos, depois do arrebatamento, que nós formos para o tribunal de Cristo, o que é que vai acontecer? Prossiga. O qual também trará à luz as coisas, o que, irmãos? Ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Ele vai mostrar o que é que estava por trás. O desígnio, a intenção. Dá glória para Jesus, igreja. Não é o que foi feito, é a intenção. Aleluia. Quando você chegar lá, os músicos, quando chegar lá no céu, Jesus vai analisar, não é as músicas que vocês tocaram, era o que estava no coração. Se era para a glória de Deus, se era para adorar o Senhor, se era para a salvação das almas, se era para a edificação da igreja. Aí o Senhor vai fazer essa análise. Ele vai fazer esse exame, glória a Deus. Você recebeu aquela bênção, recebeu aquele salário, aquela bênção, você tirou o dízimo e você entregou, você colocou na salvo, colocou no banco, fez a transferência bancária. Deus vai olhar, não é ter o valor do dinheiro, é o amor que estava por trás daquela oferta, daquele dinheiro, da intenção. Eu estou fazendo isso para a salvação das almas, eu estou fazendo isso para manter a igreja, eu estou fazendo isso para que a obra cresça, eu estou fazendo isso porque eu quero ver o nome do Senhor se espalhar e o nome do Senhor ser glorificado. E a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai manifestar os desígnios. Dá para dar aleluia para Jesus? Deus não vai olhar o que foi feito, mas vai olhar o que estava por trás. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o seu santo nome. E Deus olhou para Ananias e Deus não viu coisa boa. Deus viu hipocrisia. Ele estava querendo ganhar fama. Ele estava querendo ganhar a fama semelhante a quem? Ele estava querendo ganhar fama semelhante a quem? Barnabé. Aí Deus disse, não, assim não. Assim não. Aí ele chegou lá mentindo. Irmão, mentira é coisa do cão. Tem gente que mente mais do que cachorro que acoa a alma. Glória a Jesus. Tem cachorro que acoa a alma. Você vai caçar e ele fica latindo. Bau, 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 bau. Aí você chega lá, tem nada. Diz o povo que ele está vendo alma. Diz que é a caipora, né? A cua da caipora. Né? É, a cua da caipora. Ele já foi caçador, glória a Jesus.
Hoje não pode mais caçar, não é? Então, irmãos amados, crente tem que ser sincero. Porque os homens podem até ser enganados. É toda hora que o pastor está com o dom de discernimento de espírito, é toda hora que o pastor está com esse dom? Não. Ninguém pense que eu vou saber de tudo. Ninguém pense que eu vou descobrir tudo. Porque só quem sabe de tudo e quem descobre tudo é quem? Deus. A palavra da ciência é apenas uma palavrinha de ciência. Não é para o pastor. Irmão, o pastor sabe de tudo. Sabe não, irmão. O pastor não sabe de tudo, não. Se o pastor soubesse, olhasse para o coração de vocês e soubesse de tudo, ele se sentiria o quê? Se o pastor olhasse para a igreja e soubesse de tudo que se passa nos corações. Ele seria imitar quem? Querer ser igual a quem? E quem quis ser igual a Deus? Quem foi? Satanás. Eu não posso. Eu sou limitado. E às vezes a gente come gato por lebre. E Deus nos humilha. Não sabia que Deus nos humilha às vezes? Eu já botei confiança em pessoas que eu pensava que era uma pessoa maravilhosa. No começo do meu ministério, chegou um senhor de outra igreja, chegou na igreja lá onde eu era pastor, mas irmão, chegou tão bonzinho. E veio e me abraçava, e era meu pai, e me ouvia, e queria, pastor, me ensine, que ele veio de uma denominação atrapalhada. Irmão, e eu botei esse homem para trabalhar na obra, ele era mestre de obras, e eu botei para trabalhar, irmão, depois a capa caiu. E eu disse, mas Jesus, eu me enganei, Jesus. É assim que Jesus faz, que é para a gente saber que não é Deus. Comi gato, não era nem um gato, mas era um rato, glória a Jesus, eu comi um rato por lebre. Comi um gabiru por lebre. O outro já está dizendo que é um preá, glória a Deus. Daqui a pouco é um casaco. É um mucuim encapado, glória a Deus, né? Então, irmãos amados, Deus permite que nós nos enganemos. Aquilo que Deus fez com Pedro foi um dom de Deus naquela hora. Foi um dom de Deus, mas não é que Pedro era onisciente, não. Foi um dom que Deus deu para ele naquela hora, né? Então, irmãos amados, aí Pedro repreendeu. Vamos voltar para Atos capítulo 5. Pedro repreendeu. Versículo 3. Vamos ler o 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Prossiga. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Para aí. Pedro disse, Ananias, de quem era o dinheiro? Não era seu? Se você quisesse ficar com o dinheiro todinho, tinha problema se ele quisesse ficar com o dinheiro todinho? Não, porque o dinheiro era de quem? Dele. Então Pedro disse, por que Satanás encheu? Porque o dinheiro estava no seu poder, o dinheiro era seu. Você veio mentindo aqui. Você veio dizendo que é o dinheiro todo, quando não é o dinheiro todo. Você quer ganhar fama, você quer ganhar prestígio, você quer ultrapassar Barnabé. Glória a Deus. E disse, você não mentiu, por quê? Veja, por favor, veja aí. Por quê? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele disse que Pedro mentiu para o Espírito Santo, no versículo 3, não é assim? E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo. E no versículo 4, disse que ele mentiu para quem? Para Deus. O que é que Pedro está dizendo? Que o Espírito Santo é parte da divindade. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Porque o Espírito Santo, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Assim como o Pai e o Filho são, o Espírito Santo tem os mesmos atributos. Por isso que é um só Deus em 3 pessoas.
É um só Deus, mas em 3 pessoas. O que o Pai pode, o Filho pode. E o Espírito Santo pode. O que o Pai é, o Filho é e o Espírito Santo é. O que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. O que o Pai faz, o Filho faz e o Espírito Santo faz. Você mentiu para Deus, você mentiu para o Espírito Santo. Irmãos amados, e nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele anda por toda a terra. Ele conhece o profundo, ele conhece. A Bíblia diz que o Espírito Santo prescruta as intenções de Deus. O Espírito Santo prescruta tudo, ele sabe de tudo. O Espírito Santo é onipresente. Vamos ver Provérbios 15:3. Provérbios 15:3. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em quê, irmãos? Todo lugar, irmão. E esses olhos do Senhor são o Espírito Santo. Eles estão em todo lugar contemplando tudo. Contemplando não só as ações, mas as intenções. O Espírito Santo penetra tudo, prescruta tudo, entende tudo, sabe de tudo. Antes que venha a palavra na boca, o Espírito Santo já está sabendo. Olha que coisa linda. Vamos para o Salmo 139, por gentileza. Salmo 139, versículos 7 a 12. Salmo 139, 7 a 12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Dá um glória a Deus, igreja. Para Deus, treva e luz. Para Deus, treva, escuridão e claridade. Para Deus é o que, irmãos? Para o Espírito Santo é a mesma coisa. Não tem para onde ir, não tem para onde se esconder. Então, por isso que nós devemos viver uma vida íntegra. Nós devemos ter intenções puras. Porque Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe de tudo. Então, meus amados irmãos, foi o que aconteceu com Ananias. Alguém disse que foi uma praga que Pedro rogou. Não, Pedro não rogou praga em Ananias. Não foi Pedro que rogou praga. Pedro apenas foi revelado o que iria o quê? Acontecer. Pedro apenas foi revelado. Não foi Pedro. Porque, irmão, nenhum pastor quer que um crente morra. Não foi Pedro que amaldiçoou Ananias. Não foi Pedro que rogou uma praga. Já pensou o pastor, todo crente que fosse desmantelado, o pastor rogasse uma praga e ele morresse? Misericórdia, Jesus Cristo. Ia morrer muita gente. E quem faz raiva o pastor? Aí o pastor rogava uma praga e ele caía ciscando. Glória a Jesus. Não, não é assim não, irmão. Não, não é para cair o pastor, não faz ninguém cair ciscando, não. Né? Não, senhor. Aquilo ali não foi uma praga que Pedro rogou. Não foi uma maldição que Pedro rogou. Deus revelou a Pedro o que iria acontecer. Foi uma revelação. Deus deu a Pedro uma revelação de que Ananias iria morrer. Não foi Pedro que fez Ananias morrer, porque a vida e a morte não estão na mão de Pedro. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor, irmão. Nenhum homem tem poder de matar o outro. Né? Nós não somos feiticeiros. Nós não somos feiticeiros. Feiticeiro tem a quimbanda, né? Diz que a quimbanda diz que mata mesmo, né? Diz que faz o trabalho, bota dentro de um caixão, bota na boca do sapo, na boca da gia, e costura, e diz que a pessoa fica ciscando e morre. Mas nós não temos esse poder e nem temos essa autorização de Deus de matar ninguém. A vida quem dá é Deus, e quem tira a vida, quem é, irmãos? É Deus. Então, o pastor não pode dizer, você vai ver, eu vou dar 7 dias para você cair ciscando.
Não, não é pastor, isso é um praguejador, é um feiticeiro. Né? É um feiticeiro, é um quimbandista que roga praga para as pessoas morrerem. Então, meus amados irmãos, aprenda isso. Foi Pedro que deu uma palavra de morte? Foi Pedro que matou Ananias? Me ajudem a interpretar a Bíblia. Foi Pedro que matou Ananias? Não. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi o quê? Ele foi revelado. Ele foi revelado o que iria acontecer. Louvado seja Deus. Então, irmãos amados, Pedro disse a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração e formasse esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a quem? A Deus. Aí o versículo 5, por gentileza. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Mas, irmãos, caiu. Não sei se foi ciscando, glória a Jesus. A pessoa, além de cair, ciscar, é uma tristeza, né, irmãos? Eu não sei. Eu só sei que ele caiu. E abriu a boca e expirou. Morreu na hora. Pastor Oswaldo, vamos ver a profundeza dessa palavra. Irmãos, aquele tempo, era tempo de paradeiro ou era tempo de avivamento? Era tempo de paradeiro ou tempo de avivamento? Avivamento. Olha, irmãos, nos tempos de avivamento aparece milagres, aparece salvação de alma, aparece curas divinas, aparece revelações, aparece transformações, aparece vitórias, maravilhas, mas também aparece juízo. Todo tempo de avivamento teve juízos de Deus. Uns vivem e outros morrem. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas quando Deus trabalha, quando Deus opera, a vida e a morte. Vamos ver isso na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 2 e 16. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? No avivamento, uns vão viver e outros vão morrer. E eu vou provar pela Bíblia. Em toda época de avivamento, tem também juízo de Deus. Quando Deus opera, alguém vai morrer. Alguém mal intencionado, alguém que quer atrapalhar a obra de Deus, alguém que quer fazer miséria. Deus não deixa de brincadeira. Algum engraçadinho. Eu já vi. Uma pessoa uma vez chegou no meu gabinete e disse assim: eu até hoje só fiz o bem a esta igreja e aos pastores, mas a partir de hoje, o mal que eu puder fazer a esta igreja, eu vou fazer. Disse no meu birô. Alguém que trabalha na secretaria, na administração, sabe disso. Disse no meu birô com os olhos transformados. Disse: eu até hoje só fiz o bem a essa igreja. Mas a partir de hoje, o mal que eu puder fazer, eu faço. Onde está esta pessoa hoje? Morreu. E morreu de uma forma terrível. Morreu 2 vezes. Por quê? Porque estava morta. Quando já ia levando para o necrotério, levantou-se, arregalou os olhos, assombrou todo mundo. Os enfermeiros e os assistentes estavam ali. Disse uma palavra e depois caiu outra vez. E era uma pessoa nova. Era uma pessoa nova. Então, irmãos amados, vocês estão entendendo? Em época de avivamento tem vida, veja que Paulo diz, tem cheiro de vida e tem cheiro de quê, meus amados irmãos? De morte. De morte. Deus não se deixa escarnecer. Se alguém que... irmão, me diga uma coisa, se Ananias ficasse vivo e conseguisse enganar os apóstolos, vamos ver, vamos fazer uma análise. Se Ananias ficasse vivo e conseguisse enganar os apóstolos, ele poderia chegar a ser o quê? Me ajudem. Ele poderia, com aquele espírito de engano,
se fingindo, ele poderia chegar a ser um apóstolo. Ele poderia chegar a ser uma grande liderança. E um homem daquele, sendo um líder. Irmãos? Um homem daquele sendo um líder. Que desgraça, que miséria Ananias não iria fazer se ele chegasse a crescer. Ele ia causar um mal muito grande à igreja. Ele ia causar um dano. E Deus não aceita que ninguém faça dano à sua vinha. Ele não aceita que ninguém faça dano à sua obra. Ele toma as devidas providências. Quem pode dizer glória para Jesus Cristo nesta noite? Irmão, Ananias ia ser uma desgraça. Ananias ia ser uma tragédia. Aí nosso Senhor disse: eu vou dar um basta. Com aquele espírito de engano, com aquele espírito de farisaísmo, com aquele espírito de hipocrisia, com aquele espírito de segundas intenções, o Ananias, ia crescer. Ia tomar o lugar de Pedro. Ele ia tomar o lugar de Pedro. Ia botar Pedro para trás, tomava o pastorado, a liderança. Quando menos esperasse, quem ia ser o líder da igreja em Jerusalém seria quem? Ananias. Aí o Espírito Santo disse: não, uma trepeça dessa, uma marmota dessa, um trupe-zupe desse, eu, o Senhor, não vou permitir. Parece que vocês não estão entendendo. Se vocês entendessem, vocês dariam glória a Deus. Isso é grandeza de Deus, isso é sabedoria de Deus, isso é poder de Deus, igreja. Deus não mata todo mundo, Deus só mata os mais perigosos. Aleluia, os mais perigosos, Deus toma as devidas providências. Anda na presença de Deus, para que tenha cheiro de vida na tua vida. Anda em santidade, anda em sinceridade, anda com boas intenções, para que tu tenhas vida na presença do Senhor. Irmão, quando Deus está em atividade, Ele toma providência. Toda época de avivamento foi marcada por juízos. Primeiro, irmão, foi Ofni e Finés não, Nadab e Abiú. No tempo de Moisés foi um tempo de avivamento. No tempo de Moisés foi um tempo de avivamento ou não foi? Havia milagres no tempo de Moisés? Havia milagres? Sim ou não? Trabalhar de Deus ou não? Era uma nova era ou não era? Um novo tempo na obra de Deus? Era um novo tempo ou não era? Quando Moisés libertou o povo do Egito, irmão, Nadab e Abiú eram filhos de quem? Me ajudem. Eu quero ver se a igreja conhece Bíblia. Nadab e Abiú eram filhos de quem? Arão. De Arão. Eles iam ser no futuro os sumos sacerdotes. Aí Deus olhou para eles e Deus viu que eles não eram boa bisca. Vamos para Levítico capítulo 10, por favor. Levítico 10, aleluia! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo do diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aleluia. Irmão, por que foi que Deus matou aqueles dois moços? Por que foi que Deus matou aqueles dois moços? Só tinha de gente ruim eles naquela terra, só tinha de gente ruim eles. Não tinha mais gente ruim. Mas eles estavam no caminho da liderança. Observem que eles eram filhos do sumo sacerdote. E eles não respeitavam a Deus. Primeiro, porque eles foram ministrar bêbados. Eles foram ministrar bêbados. Pastor, onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que eles foram ministrar bêbados? Aleluia. Versículo 8 e 9. Depois que eles morreram. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação,
para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Por que foi que Deus deu essa ordem após a morte de Nadab e Abiú? Por que foi que Deus deu essa ordem? Olha, a partir de hoje ninguém suba no altar embriagado, ninguém suba no altar com vinho, ninguém suba. Por que Deus deu essa ordem? Porque certamente Nadab e Abiú subiram no altar bêbados. Profanaram o altar de Deus e ofereceram fogo estranho. Só podia queimar incenso com o fogo do altar. Eles trouxeram fogo que não era do altar. Quer dizer que eles não tinham respeito nenhum pelas coisas. Não tinha respeito. E o que é que acontece? Quando Arão morresse, me ajude. Eles eram mais velhos do que Eleazar. Eles eram mais velhos do que o filho de Arão, o terceiro filho. Um dos dois iria assumir o sacerdócio. Era Eleazar, o filho de Arão? Sim, não era Eleazar e Itamar. Se você não souber quem era o do seu nome, eu vou lhe disciplinar. Glória a Jesus. Não era Eleazar o filho de Arão? Eleazar era mais novo. Então, quando Arão morresse, quem era que iria assumir? Quem era que ia ser o sumo sacerdote? Ou Nadab ou Abiú. Duas desgraças. Dois cachaceiros iriam assumir o sacerdócio. Aí Jeová disse, não. Em tempo de avivamento, Deus age. A igreja não está entendendo, Deus está falando que age. Quando o Espírito Santo está sendo derramado, quando Deus está operando, Ele age no cheiro de vida e Ele age no cheiro de morte. Glória a Deus das alturas celestiais, igreja. Você diz aleluia para Jesus? Irmão, Deus vela por esta obra. Se Ananias, com aquela estratégia que ele tinha, ficasse vivo, ele chegaria a ser o quê? Um grande líder da igreja. Se Nadab e Abiú ficassem vivos, eles seriam o quê no futuro? O quê? Um dos dois seria sumo, da pessoa, o sumo sacerdócio na mão de um cachaceiro. O que era que ia acontecer com o sacerdócio? O que era que ia acontecer com o sacerdócio? Iria de águas baixo. Mas quando Deus está trabalhando, saia da frente Nadab, saia da frente Abiú, porque eu, o Senhor, estou trabalhando e a obra é minha, e eu zelo pela minha obra. Glória a Deus nas alturas. Eu estou sentindo o temor de Deus diante desta palavra. Aleluia. Amém? Em tempos de avivamento, Deus opera. Acã, capítulo 7, versículo 14 e 15. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Quem foi esse que roubou uma capa babilônica e roubou uma cunha de ouro que era consagrada a Deus? Irmãos, estão lembrados? Deus disse a Josué que todo ouro, todo material precioso era para ser consagrado a quem? A Deus. E quem foi o homem que lançou mão para pegar a cunha de ouro e a capa de ouro babilônica? Quem foi? Acã. E por que Deus mandou que Acã fosse eliminado? A gente diz, bichinho, como Deus era ruim, matava por qualquer coisa. Por qualquer coisa? Deus sabe o que você não sabe. Acã era da tribo de Judá. Josué 7:1, leia aí. Josué, bota na tela, irmão, você está dormindo, se acorde. Glória a Jesus. Josué 7:1, senão o cheiro da morte vai chegar aí para pegar. Glória a Jesus. Aleluia. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema,
Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Quem era outra pessoa importante que era da tribo de Judá? Quem era? O leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Acã era da tribo de Judá. Então Acã, sendo da tribo de Judá, era para ser um grande líder, mas um líder ladrão, que roubou a cunha e roubou da tribo de Jesus. Roubou a cunha e roubou a capa que era consagrada a quem? Ao Senhor. Aí Deus disse, se um homem desse chegar a ser gente grande, da tribo de Jesus, porque Jesus é da tribo de quem? Jesus é descendente da tribo de quem? De Judá. Então Acã estava destinado a ser um grande homem, a ser um grande líder. Quem sabe quando Josué morresse, quem era que poderia tomar conta do povo? Quem era que poderia tomar conta do povo? Acã. Já pensou se Acã cresce? Já pensou se Acã se desenvolve ministerialmente? Já pensou se Acã substitui Josué? Quem aqui ia ser de Israel? Aí Jeová, você vai morrer. Aí os agnósticos leem a Bíblia, os ateus leem a Bíblia e diz, está vendo como Deus era ruim? O bichinho de Acã, leve ele para a sua casa. Irmão, Deus matou Ananias. Veja que Deus malvado. Eu não quero adorar esse Deus não, que ele mata o povo. Pegue Ananias e leve para a sua casa. Pegue Acã e leve para a sua casa. Pegue a Nadab e Abiú e leve para a sua casa. Pegue Ananias e Safira e leve para a sua casa. Você que é tão bonzinho. Acã na tua casa, quero que ia fazer Acã na tua casa. Você que é ateu, você que zomba da Bíblia, você que zomba de Deus. Acã na tua casa ia fazer o quê, irmão? Ia roubar até os panos de pereba. Quem já ouviu essa expressão? Fulano rouba até pano de pereba. Que antigamente as pessoas que sofriam de doença pegavam um pano e enrolavam na perna. Depois o ladrão Acã, até pano de pereba ele carrega. Pois você que é compadecido, você que diz que Deus é ruim porque matou esse povo, você pega essa corja todinha e leve para a sua casa, que você não é bonzinho? Você não é melhor do que Deus? Deus é sábio. Quem crê que Deus é sábio e é justo, levante a mão e dê 3 glórias a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é justo. Deus é santo. Quem crê que Deus é santo, dê um brado de glória a Deus. Deus é santo. Deus não faz nada errado. Aleluia. Aí, irmão, para encerrar, outro tempo de avivamento. Os irmãos sabem que na Bíblia nem todo tempo foi tempo de avivamento. No tempo dos profetas, no tempo de Isaías, os milagres eram poucos. No tempo de Jeremias, os milagres eram poucos. No tempo de Ezequiel, os milagres eram poucos. No tempo de Malaquias não teve milagre. No tempo de Abacuque não teve milagre. No tempo de Amós não teve milagre. Os milagres eram sazonais. Não é que Deus não possa fazer direto não, mas eles são sazonais. Teve milagre no tempo de Moisés. Teve milagre no tempo de Josué. Teve milagre no tempo de Eliseu. E no tempo de Eliseu Deus matou gente também. Hein? Glória a Deus. Vocês estão dizendo, pastor, hoje veio com a foice, matando todo mundo. Não, foi a Jeová que mata. Jeová, tem uma irmã lá na igreja cadê o pastor do Alto da Alegria? Tem uma irmã, ela ainda está lá, aquela irmã que grita, Deus mate e não vai preso. Ela está lá ainda? Diga a ela que eu mandei a paz e venha para aqui dar aqueles gritos. Irmã Rosa, diga a ela, viu?
Pastor está com saudade dos seus gritos. Ela grita, Deus mata e não vai preso. Vai não, irmão, Deus mata e ele sabe quando mata e por que mata. E se você tiver com pena, pega essa corja e leve para a sua casa. Irmão, eu estou com tanta vontade de dar glória a Deus, porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele não erra, Ele é justo. Glória para Ele eternamente. Glória para Ele eternamente. Se Ananias chegasse a crescer na igreja, que era o que iria acontecer, se ele chegasse a ser bispo de Jerusalém. Ananias chegasse a ser bispo de Jerusalém. Hein, irmã? Misericórdia. Um homem daquele como um líder de Jerusalém. Se Nadab e Abiú chegasse a ser sumo sacerdote, a desgraça ia ser uma perdição para Israel. Por isso que Deus eliminou. Quem mais? Me ajude. Hein? Se Acã, que era da tribo de Judá, chegasse a ser um grande líder em Israel, ia roubar até pano de pereba. Hein? Se Absalão reinasse. Irmão, como Deus, quando eu leio a Bíblia, eu vejo a santidade de Deus, a justiça de Deus, a pureza de Deus. Irmão, é para ler a Bíblia dando glória, é para ler a Bíblia chorando, é para ler a Bíblia se alegrando com você, pastor, eu estou lendo isso aqui, eu não entendo, eu não entendo mesmo não. É preciso que Deus levante apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para ensinar a palavra. Agora você não vem para a igreja, fique em casa conversando no celular com a cega Dedé, aí perde a bênção e não aprende nada. Aí quando vai ler a Bíblia, não entende. Eu não entendo. Por que foi que Deus fez isso? Por que foi que Deus fez aquilo? Não entende mesmo não. Venha para a igreja ouvir Deus falar. Venha para a igreja ouvir Deus falar. Deus revelar seus mistérios e arrancar as suas pepitas de ouro para você enriquecer. Aleluia, eu estou com vontade de dar glória a Deus. Eu estou com vontade de dar glória a Deus. Eu estou com vontade de dar glória a Deus. Irmão, 2 Reis 1, 9 a 12. 2 Reis, nos dias de Elias e Eliseu. 2 Reis 1, 9 a 12. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Irmão, tem gente que diz: que Deus malvado. Pegue esse 100 e leve para a sua casa. Você que é bonzinho. 102, né? Porque era o capitão e mais 50, né? Da primeira vez e da segunda vez. Agora veja o versículo 13. Glória a Deus. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50
teus servos. 14. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. 15. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Dê glória para Jesus. Homem de Deus, desce, vai morrer. Homem de Deus, desce, vai morrer. Aí o outro chegou e disse: meu senhor, o fogo já comeu os 102. Tenha pena de mim, me ajude. O rei mandou o senhor ir comigo. O anjo disse: vá com eles e eles não vão morrer. Aleluia. Deus é justo, Deus é santo, Deus é justo, Deus é santo, Deus é justo, Deus é santo. Eu estou perguntando: Deus é justo, Deus é santo, Deus é justo, Deus é santo. Adore, adore, glorifique, exalte e entenda as revelações do Espírito Santo na palavra. Para encerrar, me dê 3 minutos para eu encerrar, senão eu vou para casa com um farnizinho. Glória a Jesus. Vou com a gastura, se eu não disser o resto da mensagem. Quem entende essa palavra gastura? Quem já teve gastura? Levante a mão. Quem já teve farnizinho? Glória a Jesus. Pronto. Pois se eu não disser essa palavra, eu vou para casa com gastura e com farnizinho. Os irmãos de São Paulo ficam de boca aberta sem saber o que é isso. Porque a nossa linguagem é rica e a deles não é. A nossa é mais rica. Aqui tem farnizinho, lá não tem. Aqui tem gastura, lá não tem. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus, igreja. Eu estou com vontade de dar glória a Jesus pela sua santa e gloriosa palavra. Meus irmãos amados, vamos ver para encerrar 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. É rapidozinho. 2 Reis 2, 23 e 24. Então subiu dali a Betel. Aí já é Eliseu, já não é Elias, já é Eliseu. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe, careca, sobe, careca. Irmão, e virando... Peraí. Diz a Bíblia que eram uns rapazinhos. Irmão, um adolescente com astúcia dessa, esculhambando com o homem de Deus. Atrevimento, ousadia, desrespeito. Eliseu era careca, mas eles estavam zombando. Eles estavam humilhando, eles estavam desclassificando. Eles estavam dizendo: para nós você... Em outras palavras, eles estavam dizendo: olha, velho, para nós você não é nada. Você é um parceiro nosso, como nós nordestinos dizemos. Na realidade, o nome correto é parceiro. Mas nós nordestinos temos uma linguagem melhor. Aí dizemos parceiro. Glória a Jesus. Você é nosso parceiro. Você é ninguém. Você não respeitar o homem de Deus. Aí Eliseu... Agora Eliseu rogou a praga mesmo. Glória a Jesus. Não foi como Pedro, não. Leia 24. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Irmão, e o pior que o urso é um bicho lento. Ele é grande e lento, né? Pastor, e como foi que essas 2 ursas matou 42? O diabo entrou e ela ficou endemoniada. Matou 42. Aí os ateus, os agnósticos, os zombadores, que maldade Deus fez com aqueles bichinhos. 42 criancinhas. Pegue aqueles 42 e leve para a sua casa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmão, aqueles 42 iam pintar miséria no mundo. E Jeová disse: não, basta.
iam perturbar o ministério, iam fazer desgraça. Quem está alegre com Jesus? Quem vai voltar para casa alegre? Quem vai levando pepitas de ouro? Quem vai levando pepitas de ouro para casa? Deus seja louvado. Tem alguém para Jesus essa noite?